No geral, o planeta está mudando com as tecnologias, com as novas tendências. O senhor viu a necessidade também através da BNCC. A BNCC está junto com esta metodologia 4.0, essa revolução educacional e industrial. Veja bem, a BNCC ela chegou numa hora certa. Ela chegou ao final do ano passado para nós. E logo após veio a pandemia. Para o pai e o aluno e o professor, que estava agora numa nova fase, onde o aluno teria que estudar à distância, o pai sendo o seu tutor, o seu auxiliar, e o professor de cá, da escola, guiando tudo isso, houve uma forçada realmente de situação, onde cada um teve que colocar para fora aquilo que ele tinha dentro, com tanta vontade que estava escondido. Em 2020, como o senhor já disse, houve as mudanças, da educação e a conectividade agora entre professor, aluno, sociedade e escola. Como que vai funcionar esses quatro itens junto da educação 4.0? O aluno, o professor, a sociedade e a escola. Você vê que houve uma mudança de posição. Você vê que aquele professor que estava na sala de aula diante de um quadro negro, diante de um birô, ele falando para os alunos e os alunos ouvindo, e agora não deu mais. Agora o aluno ficou em casa, assistido pelos pais, e o professor de longe provocando esse aluno. Isso foi fantástico. Isso é que realmente essa conectividade desses três elementos que vão servir para a sociedade em geral, ele está dando certo, porque o aumento, ou seja, o despertamento, ela progrediu 500%. E agora nós estamos, no final desse ano, desta pandemia, nós vemos que a educação deu um boom. E nós estamos alegres porque tudo aquilo que durante tantos anos eu desejava, agora está se realizando. Para nós, na Escola do Pensar, decorar tópicos é obsoleto. Como que era essa prática em 96, professor Gui? Olha, Thalita, eu queria que houvesse uma participação ativa do aluno. Então eu tive uma ideia e eu lancei para as classes. Que o aluno fizesse 5 perguntas do livro e ele mostrasse para os seus colegas a maneira de como ele poderia responder. E então 5 perguntas cada aluno fazia, trocava com o seu companheiro, o companheiro procurava responder dentro daquele, ainda guiado pelo livro, e o professor só observava e depois ele dava toques de como poderia ser melhorado isso. Isso deu um resultado muito grande. Então, quando eles veem a nota no boletim, eles já sabem por que aquela nota está lá. O que ele fez para ter aquela nota. Então, não é a nota minha, mas é como é que eles se avaliam. O que pode melhorar para o próximo bimestre. Então, é uma avaliação mais ampla, sai da conta dos números e vai para a conta das cabecinhas deles. Outra coisa, naquele momento, eu tirei as provas. E a prova do aluno não era mais algo que ele respondia para satisfazer a pergunta de alguém. Ele, então, estava provando, tirando dele e do mundo uma resposta nova, uma resposta fresca, viva. E isso deu muito certo. É tanto que nós temos testemunho de alunos naquela época que eles se sentiram livres para responder, tirando de dentro de si mesmo uma resposta completa, uma resposta cabal. As chinchilas, elas gostam de viver em locais ventilados. Elas não podem ficar expostas ao sol. A gaiola dela tem que estar sempre limpa, porque ela não vive em ambientes sujos. Ela come de 15 a 20 gramas de alfafa, é ração, ela bebe água à vontade, Na gaiola dela, você vê que a professora Jacileia colocou uma casca de coco seca que ela usa para brincar e para desgastar a dentição. Professora Thalita e professor Gui, naquela época o senhor já trabalhava com a sala de aula invertida. E muitos professores tiveram dificuldade, professora Thalita, de compreender essa questão de trazer primeiro ali o aluno como protagonista, dando a ele a responsabilidade da aprendizagem de forma ativa
e ficaram até um pouco assim constrangidos, alguns não conseguiram. Os que conseguiram compreender o plano do professor Gui, que era a sala de aula invertida, primeiro abastecer o aluno com leituras. Naquela época não tinha tanta tecnologia, né, professor Gui? Então o professor tinha que dar textos, pesquisas, e os alunos iam pesquisar, eles iam fazer as leituras e traziam o conhecimento, compartilhando e trocando as perguntas conforme o senhor havia proposto. Então, o que nós temos feito a nível de trabalho didático na nossa escola tem sido voltado para isso aí. Liberdade na maneira de criar, liberdade na maneira de escrever e criando atividades práticas dentro da sala de aula. Enfim, a nossa proposta é pegar um conteúdo que é necessário e importante e transformá-lo numa forma divertida de aprendizagem. E veja lá, em 96 surgiu a internet e nós implantamos aqui nessa escola um laboratório de computação, e aonde nós comprávamos uma internet deficitária, mas ela já começou a nos ajudar bastante. A pesquisa agora deixava de ser em livros que eu valorizo bastante, mas que eles eram mortos. E a pesquisa pela internet, ela passou a ser muito viva. Ela acontecia em algum lugar do universo e ela chegava para nós. Isso deu uma força muito grande. Foi muito bom viver naquela época, quando nossos professores, como você disse, a maioria, eles começaram a entrar numa nova vida e o nosso aluno teve um resultado muito grande. E eu quero dizer para vocês que desta escola, que já era a Escola do Pensar, saíram alunos brilhantes que hoje são profissionais de grande êxito pelo Brasil.